Olá, tudo bem com você? Vamos hoje começar o nosso estudo sobre período composto. Vamos entender que o período composto sempre vai trazer mais de uma oração. Até a aula passada, nós estudamos as relações entre os termos que compõem o período simples. As palavras se relacionam e nós vimos qual é a função que cada uma dessas palavras exerce dentro da oração. Tanto é que nós chamamos de termos da oração. O que nós vamos ver a partir de agora é a relação entre as orações, o que é muito comum, porque nos textos as orações vão aparecer ligadas, combinadas, concatenadas. Muito bem. Mas há dois tipos de relação. Eu posso ter a relação por coordenação e eu posso ter a relação por subordinação. Qual é a diferença entre essas relações entre as orações? A diferença é que na oração, que está ligada por coordenação, há uma independência entre as orações. E nas orações em que há a relação de subordinação, há uma relação de dependência entre as orações. Então, guarde aí essa definição, observe na tela. Oração subordinada será aquela sempre dependente, ela sempre vai exercer uma função sintática. Em relação a quê? Em relação a um termo, um verbo ou um nome presente na chamada oração principal. Nós vamos sempre ter uma oração principal quando se fala em período composto por subordinação. No caso das orações coordenadas, nós vamos ter orações independentes, que podem ser separadas sem nenhum problema. Então, basta que você coloque um ponto separando as orações e você irá perceber que não há uma relação de dependência, porque não há uma função sintática sendo exercida entre uma e outra oração. Muito bem, exatamente por serem as coordenadas mais simples, vamos começar pelo estudo desse grupo. Tudo bem? Há dois tipos de coordenadas. Vamos lá? Coordenadas são orações independentes. Essas coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. O prefixo a significa ausência de. E sindeto é uma palavra grega, que vem do grego, de origem grega, que significa conjunção. Se não houver entre as orações coordenadas um sindeto ou uma conjunção, eu chamo essa oração coordenada de assindética. Só, ela é uma assindética. Se houver entre as orações coordenadas um sindeto ou uma conjunção, entendam como sinônimos, nós chamaremos as orações de coordenadas sindéticas. E pelo tipo de sindeto que estiver presente, haverá uma classificação. Temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Vamos ver agora o exemplo dessas coordenadas sindéticas para que você guarde muito bem os 5 tipos. Muito simples, Vocês vão perceber que não há como complicá-las e misturá-las com as orações subordinadas. Vamos lá. Então vejam, as sindéticas sem sindeto e aquelas sindéticas são as que apresentam a conjunção. Por exemplo, se eu dissesse para vocês, ele entrou, vírgula, sentou-se, não haveria qualquer elemento de ligação e as orações seriam coordenadas assindéticas. Ao invés da vírgula, eu poderia colocar um ponto separando as orações. Já nas sindéticas vai haver a conjunção. Olha aí o primeiro tipo de coordenada sindética, as coordenadas aditivas. Esse exemplo foi retirado da obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então vejam lá. Fabiano ainda lhe deu umas pancadas e esperou que ele se levantasse. O que interessa pra gente? Vejam lá. Eu tenho o verbo dar, Fabiano ainda lhe deu, isso já caracteriza uma oração. E que mais que ele fez? E esperou. Então eu tenho a adição em relação à primeira oração de uma sequência de ação verbal. Ele deu e ele esperou. Se vocês observarem aí, há uma outra oração composta pelo verbo levantar. Esperou que ele se levantasse. Aí nós já começamos com uma oração subordinada, que daqui a pouquinho eu vou explicar.
Quero que vocês observem essas coordenadas. É aditiva por quê? Simplesmente porque há a presença do E ligando as duas orações e se eu quisesse eu poderia separá-las sem qualquer prejuízo sintático ou semântico. Tudo bem? Então o E, assim como o mas também, são conjunções sempre aditivas. Um outro exemplo, as adversativas. Então, lembrei, adversário é aquele que está do lado oposto, não é? Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. Se eu quisesse separar essas orações, haveria prejuízo? Não, eu poderia dizer, certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, ponto. Dificultava a marcha. Mas eu quis ligar as informações e não é qualquer problema em ligá-las. Nós fazemos isso a todo tempo. Mas essa ligação foi feita com a presença de uma conjunção adversativa, neste caso a conjunção mas. Temos várias, né? Com mas, porém, entretanto, contudo, todavia, outras conjunções que você já conhece são chamadas adversativas. Mais um tipo. Vamos ver as orações coordenadas alternativas. Então, o nome já deixa bem claro qual é o sentido dessas orações. Veja lá. Ou chegava a chuva, ou todos morreriam de fome. Então, eu tenho aí uma possibilidade sendo colocada. Ou isso, ou aquilo. Ora isso, ora aquilo. Nem isso, nem aquilo. E a presença das conjunções alternativas. Eu tenho o ou na primeira oração, ou chegava a chuva, e tenho o ou na segunda oração, ou todos morreriam de fome. São duas orações coordenadas sindéticas alternativas. Próximo exemplo. Oração coordenada sindética conclusiva. Não choveu, portanto, Fabiano e sua família tinham de partir. O portanto dá a ideia de conclusão. Eles vão ter de partir, não é? Já que não choveu, é uma conclusão quase que óbvia. Não vou chamar sempre as conclusivas de óbvia, mas vejam aí que é possível entender esta relação conclusiva. Mas e se eu tirasse esse portanto, eu perderia essa relação conclusiva? Não, eu digo, não choveu. Fabiano e sua família tinham de partir. Continuo com o mesmo sentido de conclusão, mesmo tirando o portanto. E o último tipo, as orações coordenadas sindéticas explicativas. Vejam aí a conjunção pois presente. Fabiano sentiu pena da baleia. Baleia era a cachorra do Fabiano, que teve de ser executada, não é? Fabiano sentiu pena da baleia, pois era da família. Por que era da família? Essa é a ideia que nós vemos aí presente. Muito bem, essas são as coordenadas sindéticas, mas temos também um grupo muito importante. Vamos começar o estudo dele hoje, que é o grupo das orações subordinadas. Toda subordinada tem uma função sintática. Vamos ver quais são essas funções sintáticas. Então, observem, as funções sintáticas são aquelas que nós já estudamos em período simples. Não é? Função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, o próprio aposto, você se lembra dele? Vimos já o aposto e o predicativo do sujeito. Essas funções não virão exercidas por um termo, mas por uma oração. Vamos ver os exemplos. Observem comigo aquela relação de dependência que eu apontei no início da aula. Sempre será necessário verificar que elas não poderiam estar separadas uma da outra. Aquela que precisa da oração subordinada, eu chamo oração principal. E aquela que representará o termo sintático, eu chamo de oração subordinada. Vamos ver. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Exerce função de sujeito em relação à oração principal. Então, vejam, é preciso que eu repita a explicação. Um expediente bastante utilizado para eu ter certeza de que se trata de uma oração subordinada substantiva é trocar a oração inteirinha pela palavra isso. Eu poderia dizer, isso é preciso, e teria certeza de que isso é o meu sujeito. Ao invés da palavra isso, eu tenho a oração inteira representando o sujeito. Então, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Outro exemplo.
Vamos ver lá a oração subordinada substantiva objetiva direta, que exerce função de objeto direto em relação à oração principal. Eu pensei, quem pensa, pensa alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Mas o que eu pensei? Eu pensei isso, que conseguiria bons resultados. Então veja o nome, oração subordinada substantiva objetiva direta, completando a oração principal. Mais um tipo, mais um exemplo. A oração subordinada substantiva objetiva indireta. Minha amiga se esqueceu. Quem se esquece de alguma coisa. Eu poderia me esquecer disso. Mas vamos lá, minha amiga se esqueceu de que tínhamos uma festa. Tenho aí um objeto indireto representado por uma oração. Tudo bem? Mais um exemplo, mais um tipo, a completiva nominal. Ela vai ter a função sintática de complemento nominal. O esquecimento de que comemoraríamos sua promoção, entristeceu-me. Então temos aí um termo, que é o complemento nominal, que está sendo representado por uma oração inteira. Então, por isso eu chamo a oração de substantiva completiva nominal. E está completando a palavra esquecimento. Esquecimento de quê? Esquecimento de que comemoraríamos sua promoção. E observem que a oração principal, ela foi cortada. No meio dela apareceu a completiva nominal. Mais uma, vamos lá. A oração subordinada substantiva predicativa exerce função de predicativo do sujeito. Então vejam, na oração principal sempre vai haver um verbo de ligação. Não fui eu que cometi o engano. Sujeito mais verbo de ligação, o que vem depois só pode ser um predicativo do sujeito. E para encerrar, a oração apositiva, que exerce função de aposto. Seus fãs pediram um favor. Eu poderia parar por aí, mas qual é esse favor? Vem a oração subordinada substantiva apositiva, que ele autografasse o livro. Muito bem, vocês perceberam esta relação de dependência e independência, viram as funções das subordinadas. Na próxima aula nós continuaremos com outro grupo dessas subordinadas, o grupo das adjetivas. Espero que você tenha entendido e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço!